A paz do Senhor, irmãos, que bom nós estarmos juntos mais uma vez. Eu sou o pastor Emerson e nós estamos iniciando o quarto trimestre aqui deste ano de 2020, aonde nós estamos, aí estudando o livro de Jó, tá? Nós estaremos dando início a esse estudo do livro de Jó, aonde vai trazer por título A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e Restauração de Jó. Então, nesse quarto trimestre, nós iremos estudar um dos livros mais belos, citados, comentados, referenciados dentro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Jó, certo? Eu tenho certeza que tanto você quanto a sua família, em um momento ou outro, vocês requisitaram para si a história de Jó, dos momentos de sofrimento, de dificuldade, nos momentos que existe paciência. Então, nesse quarto trimestre, nós vamos estar o que fazendo? Nós estaremos estudando a vida desse personagem, e não somente ele, nós estaremos estudando a sua teologia, o seu pensamento, nós estaremos buscando em Jó, não somente alívio para as nossas dificuldades, mas estaremos buscando uma resposta. E que resposta é essa? A resposta do que porquê os justos sofrem. Tá? Qual o motivo? E eu tenho certeza que até mesmo quando nós chegarmos na última lição, a lição de número 13, nós teremos um completo vislumbre da visão de Deus, da teologia do sofrimento, ok? E nós vamos poder ajudar a nós mesmos e todos aqueles que se chegarem a nós para aprendermos da palavra de Deus. Ok? Vamos para a nossa lição. A lição de número 1, ela vai nos trazer por título o livro de Jó. Ok? O livro de Jó. Então nós vamos nessa lição trazer aí um breve resumo, uma explicação do livro, seus conceitos principais. Tá? E a primeira coisa que nós precisamos olhar para o livro de Jó é a questão do nome do livro. Tá? Esta pessoa chamada Jó. A tradução direta para o hebraico, o nome Jó quer dizer odiado, ser inimigo ou perseguido. E nós vamos ver isto sendo colocado dentro da lição, certo? Nós vamos ver Jó como sendo o inimigo não de Deus, mas o inimigo do acusador. Você pode ver que a fúria do acusador, a fúria de Satanás, ela é totalmente voltada contra Jó. Por quê? Porque Jó, naquele momento, representava todos os ideais de Deus. Um homem santo, íntegro e que se desviava do mal. Ou seja, a referência de Deus para o cristão. Certo? A referência de Deus para o cristão. Então, quando a Bíblia vai colocar o nome de Jó, certo? Ele vai significar inimigo, ele vai significar odiado, perseguido. E é tudo o que nós vamos ver acontecendo na vida desse personagem chamado Jó. Também nós vamos ver daqui a pouquinho que Jó, ele não é necessariamente um judeu, certo? Um descendente de Abraão, mas ele vai estar ali na região da Idumeia, de Edom, certo? Ele vai estar ali naquelas regiões. Então, ele seria o que nós chamamos de árabe, tá? E no árabe, o seu nome vai ser traduzido por arrependido, certo? Aquele que está arrependido, a questão do sofrimento. Ou também, numa tradução mais livre, ele vai trazer a seguinte pergunta: aonde está meu pai? Tá? Então, a questão do nome de Jó, ele vai nos levar a compreender quem é esta pessoa, certo? E nós vamos estudar ele melhor, a pessoa de Jó, nós vamos estudar melhor na lição de número 2. Mas para esta lição, nós vamos ficar com esta tradução, ok? Odioso, odiado, certo? Perseguido ou também inimigo, tá? E esta palavra inimigo, que é a palavra Iob, nós vamos encontrar em Jó
capítulo 13, versículo 24, e também ali em Êxodo 23 e 22, certo? Capítulo 23, versículo 22, que vai trazer essa ideia de inimigo, alguém que está contra. E é exatamente o nome de Jó, Iob, que está colocado ali. Então, irmãos, quando nós olhamos para Jó, nós olhamos o ideal de Deus, o ideal que o Senhor propôs para todos os cristãos. O nosso texto áureo vai dizer assim: eis que temos por bem-aventurado os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós vamos ver que Tiago, aqui está em Tiago capítulo 5, versículo 11, Tiago ele vai se afastar um pouco da questão do sofrimento de Jó. Nós vamos ver que aqui não está falando do sofrimento, mas está falando da paciência, da persistência, da constância de Jó em meio ao sofrimento. Não está falando do sofrimento em si, mas está falando da necessidade de paciência e fortalecimento. Para vencermos os dias maus, os dias difíceis que nós temos visto aqui na face da terra. Então a questão de Jó também ela é olhada por outro aspecto, não do seu sofrimento somente, mas também do que esse sofrimento vai causar na vida de Jó. Preste atenção, o texto óbvio é assim: eis que temos por bem-aventurados que sofrem, certo? Males, enfermidades e outra. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste qual o fim que o Senhor lhe deu? Ou seja, a ideia aqui é a paciência em meio ao sofrimento, a persistência, a constância em meio ao sofrimento. Então, quando você for dar a sua aula de escola dominical, faça questão de frisar a questão da paciência necessária para vencer o sofrimento e as dificuldades que nós enfrentamos diante das adversidades e das angústias que vêm sobre nós. A verdade prática diz assim: o livro de Jó não é apenas uma preciosidade literária universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para as grandes questões da vida. Quando nós olhamos, irmãos, a questão do livro de Jó, nós vamos encontrar nesse livro não somente a questão teológica, a visão de Deus, mas nós também vamos encontrar as questões das filosofias modernas que são colocadas diante de nós, ok? No tópico de número 3, nós vamos falar a respeito dessa perspectiva do sofrimento. E nós vamos ver que a questão do sofrimento é uma questão física que nós passamos, mas também é uma questão filosófica, tá? A questão do pensamento humano a respeito do sofrimento, ok? Vamos lá. No tópico 1, nós vamos trazer o seguinte assunto: autoria, local e data do livro de Jó, certo? O primeiro ponto é sobre a autoria. Quem escreveu o livro de Jó? O comentarista, pastor José Gonçalves, ele vai falar sobre Moisés, Eliú, Ezequias, o próprio Esdras ou Jó poderiam ter escrito esse livro. Mas o que é importante nós notarmos? Que, segundo nós lemos lá na carta de Timóteo, toda a escritura é inspirada. Se o Senhor Deus inspirou os homens para escolher o livro de Jó, para selecioná-lo, certo? Colocá-lo dentro do cânon, nós podemos compreender que esse livro é totalmente autorizado por Deus. E como nós podemos ter isso à prova? Que todas as vezes que eu leio, você lê o livro de Jó, esse livro ele transforma a nossa vida, nosso pensamento, nossas atitudes. Então o livro de Jó, ele para nós, irmãos, ele é autorizado por Deus, inspirado por Deus.
tá? E a semelhança do que foi o livro de Hebreus. Se você for lá para a carta aos Hebreus, você vai estudar e você vai ver que uns creem que foi Apolo, outros creem que foi Timóteo, outros creem que foi Paulo, outros creem que foi um judeu importante. Então você vai ver que existe uma série de pessoas que poderiam ter escrito o livro de Hebreus, da mesma forma como poderia ter sido escrito o livro de Jó. Mas o que nós precisamos parar? Aonde nós precisamos atentar? Que independente se foi Jó que escreveu, se foi Ezequias, Esdras, Moisés, quem escreveu? É a autoridade de Deus sobre esse livro. E como nós podemos perceber a autoridade de Deus nesse livro? Ele tem poder de mudar vidas. A sua leitura, ela é enriquecedora. E todas as vezes que nós lemos esse livro, nós sentimos a presença de Deus e podemos ser instruídos por Deus nessa leitura. O outro tópico é a pessoa histórica de Jó. Tá? Jó não pode ser um personagem fictício. Por que ele não pode ser um personagem fictício? Primeiro, a Bíblia ela vai situar Jó em todo um contexto social, político, religioso, tá? E outra coisa, outros livros da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo Testamento, fazem menção dessa figura. Nós vamos ver que a Bíblia ela vai ter vários estilos literários. Ela vai ter prosa, poesia, que são os casos do livro de Jó, mas eles também vão ter história, vai ter também várias outras formas de conto, parábola, metáfora, mas não existe fábula dentro do livro de Jó, dentro da Bíblia. Ou seja, a Bíblia não é uma fábula e não contém fábulas, tipo a mitologia grega, não existe, certo? Ou a mitologia romana, não existe. Tudo o que acontece na Bíblia, ela certo? As histórias são reais, ok? Nós temos as parábolas, sim, mas todas elas são pré-anunciadas como tal. O livro de Jó não. O livro de Jó nos é apresentado como uma verdade enfática, uma verdade. Então, quando nós olhamos, por exemplo, Ezequiel 14:14, quando nós olhamos para Tiago 5:11, nós vemos a Bíblia tratando deste homem chamado Jó como uma pessoa. Ezequiel vai colocar o Jó juntamente com Noé e Daniel, ou seja, a Bíblia confirma que Jó foi uma pessoa que existiu, viveu, se moveu, se relacionou entre nós. Então nós sabemos que Jó ele é uma pessoa, ele existiu, certo? A sua história não é um conto, uma fábula, não é uma mitologia. A história de Jó é uma história para ser contada porque ela foi uma história real. A história de Jó aconteceu. E aonde está a terra de Jó? A terra de Jó, ela está localizada ali, aonde nós podemos ver a terra de Edom, certo? Os edomitas, certo? A terra de Edom é ali a terra de Jó. E nós vamos ver que esta terra, ela vai ser mencionada também ali em Jeremias, vai ser mencionada por 2 vezes ali, ok? A terra de Uz, ok? Então nós temos o quê? Nós sabemos que a história de Jó, ela fala de um personagem real, ela fala de uma cidade, de uma região real. Então nós podemos crer e viver esta história. E o que mais nós precisamos ver a respeito de Jó? É a respeito de em que contexto ela foi colocada, tá? Quando nós olhamos para Jó, nós vamos ver certas nuances. Primeiro, Jó, ele era um patriarca. Como nós compreendemos isso? Ele era o sacerdote da sua família, tá? Ele reunia a sua família, ele sacrificava a Deus
por sua família. Isso está registrado no período patriarcal. Veja Abraão fazendo isso, Jacó, Isaac, veja os patriarcas sacrificando pela sua família, antes que houvesse um sacerdócio, o sacerdócio levítico que seria posto, ok? O outro tópico, nós vamos falar sobre a época de Jó. E como nós vamos identificar esta época? Primeiro, nós vamos olhar para Jó, certo? Jó tem todas as características de um patriarca, certo? Ele é o chefe da sua família, tá? Ele é o sacerdote da sua família, ele é o que resolve todas as questões dentro da sua família, à semelhança de Abraão, à semelhança de Isaac ou de Jacó. Nós vemos ali o sistema patriarcal, aonde o homem, ele é o sacerdote da casa, ele é aquele que vai dirimir as dúvidas, as dificuldades, os problemas. Então Jó, ele está colocado aí nesse contexto patriarcal. Quando você for ali falar sobre a época de Jó, você pode frisar exatamente isso, esta semelhança de Jó e os patriarcas do Antigo Testamento, tá? Você vai ver eles ali, que eles são muito próximos. E nós vamos ver, irmãos, estas questões, certo? De Jó como um dos patriarcas. É até colocado Jó, né, alguns estudiosos, como sendo Jó, a supressão do nome Jobabe, que está lá em Gênesis 38, mas aí é uma suposição, tá? Que também Jobabe é um dos descendentes de Esaú, que está lá em Edom, mas aí é uma suposição, nós não podemos afirmar, mas nós podemos colocá-lo exatamente à semelhança de Abraão, Isaac e Jacó, colocando ele nesse mesmo contexto ético-cultural. Quando nós olhamos para o livro de Jó, isso daí nós vamos já entrando no segundo tópico da nossa lição, quer dizer, estrutura literária do livro de Jó. Jó está colocado ali como os livros poéticos ou livros sapienciais. Por quê? Porque é a forma que na sua grande maioria de texto ele é escrito, tá? Então, o livro de Jó, ele vai ser organizado de uma forma de monólogo, que é o seu começo, tá? Ele vai ter discurso, ele vai ter prosa, mas grande parte do livro de Jó, ele é escrito em forma de poesia. Quando nós usamos as traduções Revista Corrigida, Revista Atualizada, nós vamos ver um único texto, certo? Sem essa colocação, essa divisão, a semelhança da poesia. Mas se você tiver uma Bíblia, a Mensagem, ou a Nova Tradução da Almeida NAA, certo? Você vai ver o quê? Que a estrutura do livro de Jó, ele vai diferenciando. Você vai ver textos e de repente você vai ver o formato da poesia. Isto é o livro de Jó. O livro de Jó, ele é um livro poético, ele é um livro de sabedoria. Não sabedoria simplesmente sabedoria teórica, mas principalmente uma sabedoria prática, certo? A questão da vivência, da prática. Você vai lá para o livro de Provérbios, que também é um livro poético, também é um livro de sabedoria. A sabedoria dentro da Bíblia não é uma sabedoria teórica, né, dos pensamentos filosóficos. A sabedoria dentro da Bíblia, ela é uma sabedoria de vivência prática. Então, quando você for falar da questão do livro de sabedoria, você pode trazer essa sabedoria para a prática dos seus alunos, certo? Trazer essa sabedoria para a vivência comum dos seus alunos. E você vai ver que eles vão se assemelhar e vão conseguir adquirir, né? Você vai ver que eles vão conseguir compreender com mais facilidade todo o contexto dos livros de sabedoria. O livro, ele é organizado em discursos, certo? Nós vamos ter 3 grandes discursos de Jó e de seus amigos, depois os discursos de Eliú, Jó volta a falar de novo, nós vamos ter um diálogo entre Deus e Satanás, né? E esse diálogo causa muita
muito conturbado, porque algumas pessoas vão dizer erroneamente que a Bíblia nem toda ela é a palavra de Deus, porque em certos momentos o diabo fala, né? Satanás fala dentro da Bíblia, ou o homem fala dentro da Bíblia, e quando o homem fala ou quando Satanás fala, isso daí não faz parte do projeto divino. E como que nós podemos responder isso? Nós respondemos dizendo assim, que a Bíblia sim, toda ela é a palavra de Deus. E não é que Satanás fala na Bíblia, mas as histórias são colocadas, as narrações são colocadas para quê? Para que formem um contexto e nós possamos conhecer, certo? O que está por trás do pano, tá? Quando nós vemos o princípio do livro de Jó, nós vamos ver que Jó está colocado na terra, certo? Ele está na terra, e Satanás e Deus estão no céu. Satanás vai até o céu, certo? E ele é inquirido por Deus, certo? Deus vai lá cutucar Satanás para mostrar que Jó, ele era um homem íntegro. Como que nós saberíamos dessa história se Deus não permitisse que estas palavras do inimigo fossem inseridas na palavra? Ficaria algo meio vazio, não haveria nexo. Mas quando essas palavras são inseridas, nós podemos compreender perfeitamente todo o contexto do livro de Jó, e assim nós podemos, né? Assim nós podemos entender o plano, o projeto e a confiança divina na vida de Jó. E o tópico de número 3, ele vai trazer por título natureza e mensagem do livro de Jó. O subtópico diz assim: por que os justos sofrem? Tá? Eu acho que você já pensou isso, eu também já pensei, nós já refletimos inúmeras vezes, em diversas situações. Tá? A minha esposa, ela passou por um tratamento de câncer de mama e nós íamos lá, eu acompanhei minha esposa em todo o tratamento. Quando ela entrava para a sala de quimioterapia, nós íamos ali para a sala de espera, e a grande pergunta era essa: por quê? Um dia ficaram sabendo que eu era pastor, e o questionamento foi esse, exatamente assim, né? Como pode você, sendo pastor, a sua esposa sendo mulher de pastor, e ela estar passando por um tratamento? Tá? Outros viraram e disseram assim: não, nós estamos sofrendo o mesmo sofrimento de Jó. Ou seja, nós temos um grande problema com o sofrimento, porque nós não queremos sofrer. O sofrimento não faz parte daquilo que nos agrada. Então, nós nos questionamos, e isso daí faz parte do pensamento humano desde que o mundo é mundo, certo? Desses questionamentos filosóficos, porque o justo sofre. Tá? E quando nós vamos ler o livro de Jó, nós vamos tendo noções de por que o justo sofre, ou quais as consequências do sofrimento na vida do justo, que não é por sermos santos, santificados, estarmos vivendo com Cristo, que nós estaremos imunes ao sofrimento e as desventuras e infortúnios da vida não chegarão ao nosso lado. Mas sim, nós vamos ver que o livro de Jó responde o que os três ramos mais promissores da filosofia não conseguem responder. Tá? Antes de Cristo, lá pelos anos 300 de Cristo, vão surgir aí duas grandes formas de pensamento, né? Os epicureus e os estoicos. Os epicureus, eles vão olhar a vida de um único ângulo, certo? Eles vão dizer assim, que o objetivo final da vida é o prazer, certo? É o prazer, uma vida de alegria, uma vida de regalo, uma vida de prazer. Mas se por consequente o prazer traz a dor, traz sofrimento, ele deve ser abandonado. Por quê? Porque nós precisamos viver e correr atrás do que nos é prazeroso. Então, segundo o Epicúreo, né? Epicúrio, né? Se o prazer é bem, a dor é o mal.
tá? Se o prazer é o bem, a dor é o mal. Ou seja, tudo que nos traz sofrimento, ele vai ser algo mal. E se por conseguinte nós estamos sofrendo, é porque algo de errado deve ter na nossa vida. Em outra posição, certo? As filosofias gregas, nós vamos ter também a questão do estoicismo, certo? É a questão do estoicismo. E é engraçado que o pensamento dos epicureus é por causa de Epicúrio, que é o seu fundador, é quem elaborou essa doutrina. Já na questão do estoicismo, Zenão, que é o fundador desse pensamento, tá? E esse estoicismo, ele recebe o nome por causa da onde ele era pregado, o estóis, que é o pórtico da cidade. Então ele ficou conhecido como estoicismo por causa de ser pregado no pórtico da cidade, tá? E o pensamento de Zenão, ele vai pensar exatamente isso, que a virtude, a qualidade é o final de todas as coisas, certo? E esse deve ser a suprema busca do homem, essa vida de qualidade, essa vida de respeito. Então, o ideal estoico é o ideal do aniquilamento. Você vai aniquilar tudo aquilo que pode fazer você sofrer. Então, o sofrimento humano, ele precisa ser aniquilado, porque na visão do estoicismo, certo? O sofrimento não faz parte da virtude, certo? Da busca da qualidade. Então, nós vamos ter esse pensamento. E, por final, existe outro grande pensamento dentro da filosofia, né, a respeito do sofrimento, que é o existencialismo. Então, o alvo do existencialismo é o que? Aproveitar tudo que eles podem agora. Por quê? Porque eles não creem que existe nada além. Ou seja, enquanto os epicureus, os estoicos, eles querem viver uma vida boa, plena aqui, certo? Viver da melhor forma possível, e porque eles têm uma ideia de pós-morte, o existencialismo não. Na filosofia, no pensamento deles, tudo precisa ser vivido porque vai acabar neste plano. Então, irmãos, é muito importante nós pensarmos e vermos que a filosofia, ela vem tentando buscar uma resposta, mas a resposta está onde? Na palavra de Deus. Então, conforme nós formos estudando o livro de Jó, nós iremos encontrar aquilo que nós estamos buscando, uma resposta bíblica para o sofrimento, ok? Então, eu espero que você continue conosco nas nossas lições. Eu espero você na próxima lição, semana que vem, na lição de número 2, onde nós vamos estar falando desta pessoa, da pessoa de Jó, ok? Deus te abençoe, em nome de Jesus.